Tem relatório novo do Banco Safra falando sobre fundos imobiliários, preparando você para o segundo semestre. Começou mais um Papo de Especialista. Bem-vindo! Bom, pessoal, vamos lá. Estou aqui com o Cauê Pinheiro e Nayane Cava, figuras conhecidíssimas do nosso Morning Call. Sejam bem-vindos agora ao Papo de Especialista. Tudo bem com vocês? Bem, obrigada. Joia, Cauê? Tudo jóia aí, por aí. Maravilha. Vamos lá. Pergunta genérica aqui para a gente começar. O que traz esse novo relatório de fundos imobiliários, Cauê? Inclusive, a gente tem um gráfico, se você quiser já colocar no telão, fica à vontade. Então vamos lá, Poli. Acho que é até legal a gente colocar no telão. Esse primeiro gráfico aqui, ele explica bem, ele mostra bem como é a performance do índice IFIX, né, o índice dos fundos imobiliários, em ciclos de cortes ou de alta na taxa de juros. Tá. E analisando esse gráfico, a gente vê que tem uma boa correlação em momentos aí que a taxa de juros cai, o IFIX ele apresenta uma performance normalmente bastante positiva, e quando a taxa de juros sobe, o IFIX também ele acaba sofrendo um pouco. Então, uma correlação negativa, a gente acredita que a gente está próximo de um ponto de inflexão, né? A gente já viu até um movimento interessante dos fundos imobiliários recentemente, mas a gente acredita que esse movimento tem espaço para continuar na direção positiva. Então, é basicamente isso que a gente buscou analisar nesse relatório que saiu recentemente, Poli. Então deve ser um semestre muito mais favorável do que foram os semestres anteriores, né? A gente já está projetando aí, né, uma queda aí da Selic, deve melhorar então a situação para os fundos imobiliários. Basicamente esse relatório manda essa mensagem, certo? Exato. Então a gente vai ter taxa de juros provavelmente começando a cair a partir de agosto, né, e em momentos similares a esse no passado recente, né? Nos últimos ciclos de corte de juros, a gente vê que os fundos imobiliários performaram muito bem. Então, a gente fez uma análise dos movimentos de valorização em momentos de corte de juros, né? Como dá para ver no próximo slide que a gente tem aí. E a gente destaca, né, que em 2011, né, de 2011 a 2012, a taxa Selic ela foi de 12,5% para 7,25% e a variação do IFIX foi positiva em 40,9%. Setembro de 2016 até março de 2018, a taxa Selic foi de 14,25% para 6,5% e o IFIX subiu 30,9%. Na última queda, né, da taxa Selic, que aconteceu entre junho de 2019 e maio de 2020, a Selic foi de 6,5% para 2%, o IFIX ele apresentou uma pequena alta, né, uma alta um pouco mais tímida, mas que é explicada pelo momento que a gente estava vivendo, né? Esse período ele pegou justamente a pandemia, que acabou afetando fortemente aí a performance dos fundos imobiliários. E aí o que dá para a gente comentar aqui é que, analisando até mesmo nesse mesmo gráfico aí, analisando a performance dos tipos de fundo, né? Então a gente tem os fundos de tijolo, que são os fundos que têm, de fato, um imóvel dentro do portfólio dele. Então, ou é um fundo de escritório, ou um fundo de shopping, ou um fundo de galpão logístico. Esses fundos eles acabaram performando pior até mesmo do que a inflação nesse último ciclo de alta de juros. Então, março de 2021, o BC começou a aumentar os juros e de lá para cá, a gente viu a inflação subindo 18,6%, que é essa linha cinza do gráfico. A taxa Selic ela foi de 2% para 13,75%. Os fundos de tijolo, que são essa linha azul do gráfico, eles tiveram uma alta de 7,3% no período e os fundos de ativo financeiro tiveram uma alta similar à da inflação. Então, o que dá para a gente comentar aqui é que a gente não viu nem mesmo uma reposição, né, da inflação na performance dos fundos de tijolo. Então, a gente acredita que tem muito espaço para os fundos subirem. Vale destacar que de março de 2021
esses fundos de tijolo, eles já estavam negociando numa base bastante descontada de preços, e mesmo assim, eles não tiveram uma recuperação ainda considerável. Então, eles estão muito atrasados e a gente acredita que tem espaço para mais altas. É isso que mostra esse gráfico. A gente acha que os fundos têm espaço para continuarem a valorização e, principalmente, os fundos de tijolo, esses fundos que têm ativos que vão proporcionar para o investidor daqui em diante um maior potencial de ganho de capital. Perfeito. E, Nai, nesse contexto que o Cauê acabou de desenhar para a gente, quais são as recomendações dentre os produtos que a gente tem e tudo mais? Sim, bom, a gente tem 5 fundos aí que a gente recomenda nesse relatório. Entre eles, a maioria deles é os fundos de tijolos, né? Como o Cauê comentou, que é os fundos que mais estão descontados, né? A gente gosta bastante do JSRE, que é um fundo que tem uma portfólio de ativos com bastante qualidade, né? A gente vê que ele pode ter um potencial de redução de vacância interessante aí, por conta da vacância estar localizada em ativos que em uma região que tem uma demanda boa, né, alta. Então, que isso deve acontecer aí no médio prazo, né, deve ter essa redução da vacância. A gente acredita também que o fundo, ele tem também uma carteira diversificada de ativos, ele está também descontado, né? Então, a gente gosta bastante do JSRE. Continuando também no segmento de fundos de escritórios, a gente gosta também bastante do HGRE, que também ele está numa estratégia bem interessante aí da gestão de melhoria de portfólio, né? Ele está se desfazendo de alguns fundos que tem de alguns ativos, né? Que tem uma qualidade aí inferior. Então, ele está focando em aumentar a qualidade dos seus imóveis, né? A gente acha isso que é um ponto bem positivo do fundo. E com isso ele vai acabar também reduzindo um pouco da sua vacância física e também financeira, né? Por conta dessas vendas, a gente vê isso como muito positivo. É um fundo que está descontado, né, também. E passando também para outro segmento o fundo que a gente acha bem interessante, que tem um potencial de valorização interessante, é o Vinci Logística, né, o VILG11. Ele também tem uma boa diversificação de locatários, ele paga um dividendo bem interessante. Ele também tem essa perspectiva de diminuição da vacância aí no médio prazo. Ele tem as áreas que tem essa vacância também são áreas interessantes, né? Principalmente ali extrema, que tem uma demanda bem alta por conta do benefício fiscal que a cidade oferece, né? A outra parte da vacância ali é mais voltada ali para Duque de Caxias, que pode ter um pouco mais de dificuldade, porém o fundo ele está trazendo uma gestão interessante aí para facilitar essa alocação dessa área. Então a gente acredita que o fundo pode melhorar aí sua performance também aí nos próximos meses. E também, agora passando também para um fundo de shopping, né? Que é outro segmento aí que a gente acha que pode ter uma performance legal, é o HSI Malls. Ele conta aí com shoppings distribuídos por várias regiões do Brasil. Shoppings que têm apresentado uma performance operacional interessante e que vem apresentando crescimento real das vendas, taxa de ocupação boa. E a gente acredita também que o fundo ele deve continuar nesse crescimento de receita, por conta também de estar fazendo bastante algumas obras e alguns imóveis do fundo, né, para melhorar fazendo expansão, para aumentar a ABL do fundo. Então, a gente acha um fundo bem interessante também. E que é o fundo de ativo financeiro, né? O único fundo de ativo financeiro que a gente acha interessante, que a gente acha que pode ter uma valorização legal aí para o segundo semestre, que é o Kinea Índice de Preços, né? Ele é um fundo que está majoritariamente indexado à inflação. A gente gosta da diversificação setorial do fundo. A gente gosta também da carteira dele, que tem uma rentabilidade bem atraente, né? E a gente acha que ele pode também ter uma valorização legal por conta da queda de juros, né? E também que vai reduzir esse seu risco em relação aí aos títulos pré-fixados. Então, a gente gosta bastante desse fundo também na parte de ativos financeiros. Maravilha. Então, só para recapitular aqui, são 5 fundos. Levi, por favor, coloca na tela para a gente. Então, a gente tem aí tudo que a Nai citou. JS Real Estate, CSHG Real Estate, Vinci Logística, HSI Malls e Kinea Índice de Preços, né? São 5 opções aí para o investidor.
Maravilha. É isso, turma? Tá dado o recado? Tá dado o recado. Obrigado, voltem sempre, viu? Obrigado. Nada. Valeu. Valeu, turma. A gente se vê no próximo Papo de Especialista. Até lá.